Recording in progress. Procure uma posição confortável e convide o seu corpo a relaxar. Observe este corpo e vá relaxando, preparando-o para o serviço desta noite. De forma gentil, observe a sua respiração. Procure ampliá-la, aprofundá-la, trazendo um ritmo a ela. E à medida em que você observa a sua respiração, procure se desidentificar de todos os conteúdos transitórios. E focalize a sua atenção na respiração. Vá se apropriando dela. E vá cada vez mais desenvolvendo o olhar do observador, silencioso e contemplativo. E a partir deste ponto central de observação, e a partir de um ato de vontade, direcione momentaneamente sua atividade mental, emocional e vital ao seu centro ágina. E imagine que as forças da personalidade vão se integrando, vão trabalhando cooperativamente. E como símbolo da integração da personalidade, visualize e sustente uma estrela dourada de 4 pontas.
E então eleve a sua atenção ainda mais alto na cabeça. E a partir do seu chakra da coroa, procure contatar a alma, simbolicamente representada por um pequeno sol radiante, uma fonte de luz, de amor e de vontade. E neste primeiro momento, procure imaginar a sua mente se elevando até os níveis da alma. E a luz da alma, a sua atividade inteligente, se irradiando e transformando a sua natureza mental. Procure agora se conectar ao aspecto amor-sabedoria da alma. Também a partir dos níveis mentais. Procure contatar o amor-sabedoria da alma. E ao mesmo tempo, imagine um movimento de exteriorização da alma em sua mente e especialmente em seu veículo emocional, curando, harmonizando, purificando, trazendo conscientemente a realidade da unidade entre todas as coisas. Permita que o seu veículo emocional gradualmente vá sendo o campo de expressão do amor da alma.
E procure também, a partir dos níveis mentais, contatar o aspecto vontade da alma. Imagine essa vontade se exteriorizando em sua mente, em seu veículo emocional e em seu corpo etérico físico, promovendo vitalidade, constância no serviço, saúde, energia. E então, procure observar em seus corpos o contato, o efeito do contato entre a alma e sua tríplice personalidade, seu veículo de expressão. E então, exercite a concentração, criando um ponto novamente entre as suas sobrancelhas, mas de tensão da luz, do amor e da vontade que por ora circulam em sua aura. E como se você contraísse estas qualidades, sustente-as por mais alguns instantes em seu centro ágina. E ao destensionar este ponto, imagine que a luz, o amor e a vontade se expandem do seu centro ágina ao anel grupal, de modo que a luz circule livremente no ágina grupal, nos inspirando a meditar como um. O amor se expande livremente no ágina, nos inspirando a amar como um.
E a vontade se expande no anel, nos inspirando a servir como um. E a livre circular destas qualidades no anel constrói um vórtice ascendente. E o grupo eleva a sua atenção ao coronário grupal. E a partir do coronário, o grupo acessa a alma grupal, o eu superior do grupo, o agente causal deste grupo. Simbolicamente representado por uma esfera de luz de cor azul profundo, logo acima do anel. E a alma grupal responde ao apelo unificado invocativo do grupo, irradiando seu amor-sabedoria, nos abarcando, nos curando, nos harmonizando, nos tornando mais sábios e mais amorosos. E o grupo vai desta forma, se identificando cada vez mais com o amor, sabedoria da alma grupal. E vai trazendo a atenção do grupo ao aqui e ao agora, de modo que o grupo sirva neste momento a partir da reflexão grupal. Tudo bem? Tudo certo. Eu fiz um modelo um pouco diferente de meditação, com intervalos um pouco mais longos, para a gente ir aprofundando o contato com a alma. Não tanto através de visualizações mais elaboradas, mas dando um espaço maior para essa conexão. Bom, foi proposital. Bom, vamos lá. A gente começa um novo tópico no nosso estudo de hoje, onde o mestre tibetano começa a falar da ligação entre os raios e as raças. Então ele começa assim:
Nos antigos ensinamentos da sabedoria eterna, foi dito que o homem é um tríplice aspecto da energia e, essencialmente, uma trindade, como o é a própria divindade. Tecnicamente, o denominamos mônada, ego ou alma e personalidade. E o definimos como espírito, alma e corpo. Gostaria de indicar que, ao estudar a família humana como uma unidade e uma totalidade, também se descobrirão que é essencialmente uma mônada, com 7 grupos egóicos, dentro dos quais todas as almas, encarnadas ou não, encontram o seu lugar. E com as correspondentes 49 formas raciais, através das quais os 7 grupos de almas se expressam ciclicamente. Vou ler mais um pedacinho para ficar um pouquinho mais claro. Todas as almas cumprem o seu destino em todas as raças. Então, né, uma promessa aqui do tibetano: todas as almas cumprem o seu destino em todas as raças. Mas certos tipos de almas predominam em certas formas raciais. Portanto, por que razão existem predileções e antipatias raciais? Quando se compreende a verdade de que todos nós, alguma vez, em alguma medida, em algum tempo, alguma vez, né, passamos a experiência de encarnar em cada raça, saberemos que só existe unidade. O tema se esclarecerá se classificarmos o ensinamento e a relação que os raios têm com as raças. Então, o tibetano passa aqui uma tabelinha. Ai, Paulo, é assim em todos os sistemas de evolução? Não tenho essa informação. Mas aqui no nosso sistema de evolução, nessa cadeia que a gente vive, que é chamada de cadeia terrestre, que é diferente da outra cadeia que habitou o nosso sistema, que era a cadeia lunar. Então, nesse sistema de evolução que é o nosso, é dessa forma que se manifesta, tá bom? E aí, então, a gente começa a perceber a relação que existe entre os raios e as raças. Então, na primeira coluna da nossa tabela tem o raio, na segunda, quando ocorre a plena expressão desse raio, de novo, né, dentro desse esquema planetário, e a maior influência desse raio dentro dessa determinada raça. Então, por exemplo, o primeiro raio é o raio da vontade, uh, representado, né, por almas de primeiro raio. Quando que essas almas de primeiro raio vão atingir a sua plena expressão aqui no planeta? Quando estivermos na sétima raça raiz, a última dessa nossa parábola. E dentro dessa grande experiência que será a sétima raça, onde que vai ter uma maior influência do primeiro raio? Na primeira sub e na sétima sub. Por isso que ele coloca 49. São 7 vezes 7. 7 raças principais. Em cada uma das raças há 7 sub-raças. Pequenos ciclos de desenvolvimento dentro de um ciclo maior. Então a gente sabe que hoje, no nosso sistema, o primeiro raio não está ativo. Ai, Paulo, mas então não existe primeiro raio? Existe. O que não tem acontecido com frequência é a encarnação de almas de primeiro raio. Algumas poucas estão encarnando porque têm, em geral, são um pouco mais desenvolvidas e elas estão ocupando determinados papéis chaves no desenvolvimento e no direcionamento da evolução da humanidade. Não é o mais comum. A gente vai ver quais são os tipos mais comuns no período e no tempo e espaço que a gente está. Então, segundo raio do amor-sabedoria, uma maior encarnação de almas de segundo raio ocorrerá na sexta raça, na próxima raça. E qual vai ser
o modelo ideal desse grupo, dessa raça? Uma intuição aperfeiçoada. Quando que vai haver a maior influência do segundo raio dentro da sexta raça? Na segunda e na sexta sub-raças. Nesses dois períodos que envolverão a segunda e a sexta sub-raças, haverá uma encarnação ainda maior e um fluxo mais potente da energia de segundo raio. Aí, o raio que a gente está hoje, né? A gente está, na verdade, na quinta raça raiz, a raça ariana, cujo modelo ideal é o desenvolvimento do intelecto aperfeiçoado. O que acontece nesse tempo e espaço que a gente vive hoje? Há uma predominância maior de almas do terceiro raio, que é o raio da atividade inteligente. E quando que ocorrerá esse boom de intelecto aperfeiçoado? Na terceira e na quinta sub-raças. A gente está hoje na quinta sub-raça, quase começando a sexta sub-raça. Então, o que a gente entende? A próxima raça, a sexta, vai ser da intuição aperfeiçoada. A gente está na quinta raça, na quinta sub-raça, quase entrando na sexta. Quando a gente entrar na sexta sub-raça, já vai haver um influxo maior, uma inspiração maior da hierarquia para o desenvolvimento da intuição. Ela vai atingir a sua plenitude? Não, só na próxima raça. Mas na sexta sub, dessa que a gente está, que é a quinta, a gente já vai começar a perceber um movimento, um direcionamento para esse modelo ideal. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Podem perguntar se vocês tiverem alguma dúvida, que é importante a gente ter isso claro em mente, né? Senão a gente não consegue compreender com totalidade o que o tibetano está ensinando para a gente. Então, seguimos. O momento que houve de maior encarnação de almas de quarto raio, do raio da harmonia através do conflito, foi na última raça, a raça Atlante, cujo modelo ideal era o desenvolvimento aperfeiçoado da emoção, do corpo emocional. E quando que houve um pico maior dessa energia? Nas, nas sub-raças quarta e sexta. Aí, então, descendo um pouquinho mais para trás aqui, o quinto raio, as almas de quinto raio encarnaram em maior profusão no nosso planeta quando era a terceira raça, a raça lemuriana, cujo objetivo era o desenvolvimento aperfeiçoado do corpo físico. E aí também teve um ápice, um auge dessa encarnação de almas de quinto raio, tanto na terceira quanto na quinta sub-raças. Aí houve um aumento, um grande número de encarnação de almas de sexto raio, na segunda raça raiz. E aqui notem que nessas duas raças o tibetano não coloca qual era a meta, porque era ainda uma encarnação das mônadas, descendo aqueles 7 planos e com seus 49 subplanos, até a encarnação no plano físico. E aí depois o desenvolvimento da volta na parábola, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, na segunda raça e na primeira raça, notem que é o mesmo movimento aqui, né? Entre elas. Então, a primeira raça, maior influência 1 e 7, a segunda 2 e 6, e aqui o inverso, né? Na sexta, 2 e 6, e na sétima, no sétimo raio, primeira raça, nas subs 1 e 7. Então é realmente uma parábola e esses raios têm uma conexão maior. Tudo bem até aqui? Sim, Tá bom. Lembrem-se que estas classificações
correspondem aos principais ciclos de raios e que em toda raiz há uma contínua mescla e um entrelaçamento de raios com o que poderia chamar-se de raio constante ou dominante, que aparece e volta a aparecer mais frequente e poderosamente do que os outros raios. Então, não é que, por exemplo, agora, nesse momento que a gente está, não tenham outros raios que não o terceiro em encarnação. O terceiro é o mais constante, mas ainda assim há outros em encarnação. A gente entende também, por exemplo, que pelo fato do nosso sistema ser um sistema de segundo raio, naturalmente sempre vai haver almas de segundo raio, que aí é uma outra informação que a gente tem, além dessa que o tibetano está procurando experimentar, passar para a gente por conta desse experimento que é o desenvolvimento através dos raios e das raças. Existe uma estreita analogia entre certos raios e certas raças, com suas sub-raças que estão coloridas pelas influências desses raios predominantes. É interessante interpretar essas influências de raio como expus em termos de qualidade, o qual conduz a seu objetivo, como se segue. Então vamos prestar atenção e por que será que é desse jeito, né? O primeiro raio da vontade conduz desde o propósito latente, na primeira raça, até o plano evolutivo realizado na sétima raça. Então, por isso que ele está presente em maior profusão na primeira e na sétima raça. Então, é o propósito e a forma mais concreta expressando esse propósito. O segundo raio do amor-sabedoria conduz desde o amor ou o desejo divino na segunda raça, até a total compreensão intuitiva dessa raça. Então, esse amor que vai atraindo, que vai aglutinando para uma posterior expressão, até quando o processo já de desidentificação da forma, de voltar para a essência, que ocorre, então, no finalzinho dessa parábola. O terceiro raio da influência da inteligência ativa conduz desde a primeira latente percepção mental do homem lemuriano da terceira raça. Então, o que diferencia o homem do animal? É o intelecto, né? É a mente. Por isso que na teosofia a raça humana é chamada de Manasaputra, ou filho de Manas, filho da mente. Até o desenvolvimento intelectual, o ápice, o pico desse desenvolvimento intelectual, que é o que deve ser alcançado no final da nossa quinta raça, a raça ariana. Então percebe que tem determinadas conexões aí, que nada é aleatório, tem toda uma lógica por trás, né? O quarto raio da harmonia através do conflito conduz desde o período que produziu o terrível equilíbrio de forças na raça Atlântica, a quarta raça, até a santificada e livre devoção unilateral da próxima sexta raça, na qual culminarão duas linhas de energia. Então, o quarto raio traz esse conflito todo, o ponto central, né, o 4 ao meio, entre o 1 e o 7, até quando tudo estiver já bastante purificado. Este será o ponto de realização das mônadas de amor, que chegarão a expressar amor-sabedoria. A última raça marca o ponto de realização das mônadas de vontade, primeiro raio. Assim como a atual raça ariana indica e indicará a realização das mônadas de inteligência, terceiro raio. Isso induz à reflexão. Tal realização é reativa, porque esta é a quarta ronda, mas não é necessariamente uma marca d'água de alto relevo, se posso chamá-la assim, de realização para cada ronda. Então,
essa cadeia que a gente vive, essa chamada cadeia terrestre, ela faz parte de uma ronda, que é um movimento ainda maior, de 7 cadeias. Então, essas 7 cadeias formarão uma ronda. Depois, outras novas 7 cadeias formarão outra ronda. Então, o processo evolutivo, na verdade, também é de 49, porque são 7 cadeias dentro de 7 rondas. Então, é um plano muito longo de desenvolvimento aqui para o nosso planeta, né? Mas a gente, quando culminarmos, né, nesse final dessa cadeia, a gente talvez vá para outros sistemas, ou talvez a gente fique aqui, vai depender da escolha de cada um, né? Como um apoio para as próximas cadeias que virão, enfim. Isso é muito abstrato para a gente pensar, né? O que é importante é a gente pensar em como é que está dividido esses ciclos de raios dentro de um período mais próximo para a gente. Nas 4 raças mencionadas, tem tido lugar um grande período de equilíbrio de forças para a nossa humanidade. O efeito dos outros 3 raios sobre a raça lemuriana e as 2 raças anteriormente amorfas não precisa ser considerado por nós. Então, o tibetano está falando, ó, por isso que ele nem colocou o nome ali, né? A natureza da consciência das formas que se acham nessas 2 raças e a pressão exercida sobre elas pela entidade que anima a família humana como um todo, o Senhor do mundo, são demasiado abstrusas para o leitor comum, que lhe interessam principalmente as raças aqui enumeradas, porque lhe resumem realizações passadas e futuras, ou seja, não vou entrar nesse tema com vocês, porque não é importante. Para vocês, o que é importante? A gente pensar nessas raças que estão relacionadas com o nosso próprio desenvolvimento de personalidade, a relação com os raios, para a gente entender isso melhor e começar a trabalhar no momento que a gente está aqui e agora. Em consequência, quando nos ocupamos com a família humana, devemos tentar pensar em termos mais amplos que quando consideramos o indivíduo, tal como o conhecemos. Então, o que o tibetano quer contar para a gente? Que a parte de cada um termos um raio de alma, um raio de personalidade, de mente, de emoção, de corpo, que é o que a gente está também trabalhando um pouco mais especificamente nas nossas reuniões de terça, é também importante a gente se reconhecer, embora cada um vá ter essas influências de forma bem peculiar na sua configuração de raios, também é importante a gente se reconhecer como parte desse contexto que a gente vive hoje, de quinta raça, de quinta sub-raça, para a gente também perceber que essas influências exercem grande poder em nós e na humanidade como um todo. Devemos ver a humanidade como uma entidade integrada, um único ser, uma vida na forma. Todo ser humano é uma célula dessa vida unificada na forma. As 7 raças constituem os 7 centros ou chakras principais, cuja polarização vai mudando constantemente para centros superiores. E os centros inferiores vão sendo relegados a uma passividade, ou seja, a ênfase evolutiva não vai estar nesses centros inferiores. Por quê? Porque à medida que a consciência humana vai evoluindo, ela vai animando os centros acima do diafragma. Até que chegue o momento, no fim da era, em que os 7 centros se coordenarão e energizarão, todos com autonomia e num perfeito fluxo. Poderia fazer a seguinte sugestão. Aqui, observe a palavra sugestão. Sobre a relação entre raça e os centros ou chakras da humanidade. Então, olha só. Na 7ª e última raça raiz, lá na frente, o centro predominante
vai ser o da coroa. Que por quê? Porque ele que ancora primeiro raio da vontade e de uma expressão perfeita do plano na matéria. Então, veja, alguns indivíduos ao longo da história fizeram isso. Dentro do momento que a gente está hoje de evolução, há indivíduos trabalhando dessa forma. O grosso da humanidade, a humanidade como um único ser, só vai fazer isso plenamente lá na sétima raça. Sexta e próxima raça raiz. O chakra mais avançado vai ser o Ajna. Por quê? Porque é uma integração da personalidade fundida já com a alma. Então, significa que hoje ninguém está fazendo isso? Não. Há indivíduos nesse processo de evolução. A humanidade como um todo está nesse processo? Não. Então, o que a gente está fazendo especialmente aqui, que a gente está estudando esse livro, e de forma mais específica no nosso grupo de terça? A gente está integrando a nossa personalidade através do autoconhecimento, da autoobservação, de exercícios e já através da meditação, promovendo isso, que a humanidade como um todo só vai fazer lá na sexta raça. Então, percebe a importância do trabalho que a gente está fazendo? A gente é melhor que os outros grupos? Não, mas a gente está trabalhando de uma forma pioneira. Então, é importante a gente entender isso e se dedicar nesse trabalho. E esse grupo que a gente está aqui é como se fosse o núcleo duro, o ponto central para que esse trabalho aconteça de fato, com qualidade no grupo de terça. Se a gente não tivesse esse grupo, talvez a gente não teria conseguido fazer isso na terça. Então é importante a gente pensar nisso, que quando a gente está aqui se reunindo, estudando, a gente está também, através de uma meditação um pouco mais aperfeiçoada, de um estudo um pouco mais aprofundado, a gente está dando substância para que mais pessoas consigam fazer esse trabalho, que são as pessoas que estão com a gente, online e principalmente presencialmente na terça-feira. Então é legal ter isso em mente. Na quinta e atual raça raiz, qual que é o chakra mais ativo? O da garganta. Mas está todo mundo vibrando no chakra da garganta? Não. Tem uma galera que está vibrando no plexo, apesar dele ter sido o chakra mais ativo na Atlante. Tem alguns poucos vibrando no Ajna, muitos poucos vibrando totalmente no chakra da coroa, muitos vibrando no chakra sacro, fazendo essa transição para o chakra da garganta. Percebe? O que é isso? É um poder, a imaginação criativa, o poder criador através do pensamento, criação de formas de pensamento, desenvolvimento tecnológico, científico. Tudo isso tem a ver com chakra da garganta. Então, de novo, a ênfase da hierarquia no desenvolvimento da humanidade está nesse chakra. Ah, mas a gente tem os outros? Temos, claro. Estão em desenvolvimento, estão passando energia vital para o corpo físico, estão se exteriorizando em glândulas para um perfeito funcionamento desse corpo, mas a ênfase em desenvolvimento de consciência a partir do estímulo da hierarquia e das nossas próprias almas, porque as nossas almas, a gente nunca deve esquecer isso. A nossa alma é membro da hierarquia. A gente ainda não é porque a nossa consciência está polarizada mais aqui embaixo, mas a nossa alma é parte da hierarquia. Então a nossa própria alma conhece o plano da hierarquia e então estimula em cada um de nós à medida, claro, que a gente vai respondendo a esses estímulos. Tá bom? Quarta e anterior raça raiz, o chakra principal era o plexo, sensibilidade psíquica, mística. Por isso que às vezes eu falo para vocês, pessoal, no nosso grupo sempre, né? Cuidado, não dá tanta atenção para a sensibilidade psíquica. É legal ter, é legal reconhecer, ela traz aspiração, ela traz motivação. Tudo isso é excelente, mas não coloca ênfase nisso. Por quê? Porque isso é o que foi desenvolvido já lá na raça Atlante. Se hoje
a gente tem isso um pouco mais aguçado, é porque a gente fez a nossa lição bem lá na raça Atlante. Então, percebe que é importante abrir um pouco mão disso que a gente faz bem para a gente desenvolver outras habilidades? Percebe que não é fácil, porque a gente gosta, porque a gente é bom nisso, porque a gente se desenvolveu nisso. É a nossa linha de menor resistência. Mas percebe como é importante, então, deixar um pouco isso que eu já sou bom, para focar no desenvolvimento da mente, no aperfeiçoamento da criação de formas de pensamento, para a integração da personalidade, para integrar com a alma. Percebe que é importante a gente ver qual que é a nossa meta? Não é para a gente abandonar tudo isso. Ah, então eu não posso, vou negar o meu psiquismo. Não, mas não colocar ênfase, porque isso a gente já fez. Se hoje a gente está podendo dar o próximo passo, é porque a gente fez bem. Então também não criticar quem está desenvolvendo isso agora, porque talvez não tenha feito tão bem a lição de casa na época da raça Atlante. Mas ainda assim, percebe que o estímulo da hierarquia é para o chakra da garganta? É para o desenvolvimento de formas de pensamento? Então, importante a gente pensar. Então, às vezes eu sei que eu sou um pouco chato, fico falando isso, mas eu estou pensando no desenvolvimento de cada um, no desenvolvimento do grupo como um todo, para o grupo cada vez conseguir responder um pouco melhor à hierarquia. A alma grupal, que é membro da hierarquia, né? Na terceira raça, que foi a primeira de corpo físico humano, o chakra principal era o centro sacro, aparência física, geração. Então lembra que o centro sacro, terceira raça lemuriana, lembra o que que ocasionou? Qual foi a doença que ocasionou? Lembra do nosso estudo no cura? As doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque estão ligados com o centro sacro. Então, no plexo, o que que a gente viu? As doenças respiratórias, né? E no centro da garganta, na quinta raça, a hiperatividade mental descontrolada produz o câncer. Então, olha como um assunto conversa com o outro, né? E como a gente percebendo isso, onde é que está esse ser humano? Qual chakra que está ligado com ele? A partir dessas doenças, eu consigo perceber o que está faltando, como é que eu posso promover essa cura? É sempre a partir do próximo passo, né? Se o indivíduo está vibrando muito nas doenças sexualmente transmissíveis, eu preciso melhorar o aspecto emocional dele, cultivar um repertório emocional melhor, para tirar a ênfase desse contato unicamente sexual. Se o indivíduo está muito emocional, eu preciso tirar a ênfase dessa emoção, começar a jogar ênfase na mente. Aí a mente vai começar a organizar essa natureza, ponderar, observar. Opa, tem mais coisa além disso. Não é tudo que parece ser. Aí o indivíduo está com a ênfase muito no mental inferior. Como é que eu faço para curar? Começa a cultivar um contato com o mental superior. Aí também vai percebendo a realidade de forma mais ampla, vai ponderando, relativizando. E aí uma coisa vai conectando com a outra. A segunda raça é o cardíaco, né? Bem ligado ao plano vital, né? Ao corpo etérico. Forças coordenadoras da vida. E a primeira raça, que era muito ainda sutil, estava começando a ancorar esse fio da vida lá na base da coluna vertebral. Então, era a vontade de expressão da mônada, a vontade de existência da mônada, aqui no plano material. É a própria Eva, tá? E o Adão. É dito que a primeira raça chamava-se raça adâmica, por isso o nome bíblico Adão vem da raça adâmica. Simbolicamente, era esse início da mônada começando a descer, por isso que ela foi é, iludida por uma serpente, né? Seduzida por uma serpente, que a serpente é o próprio símbolo da Kundalini, é a encarnação da mônada no chakra básico. Olha que bonito, né?
Quando a gente tem a informação esotérica, a gente consegue ter uma compreensão acerca desses símbolos que estão aí na história da humanidade. Consideramos unicamente as 4 últimas raças que estão em evolução, né? As 4 primeiras na classificação dada, pois as 3 primeiras raças estão muito longe do alcance daqueles que estão em graus inferiores ao de iniciado, para poder captar o modo com que se desenvolveram, que é o nosso, né? Então, não precisamos dessa informação, isso a gente pode acessar mais tarde. Por isso, tanto símbolo, porque a gente não está pronto para entender como foi de fato. O que tento enfatizar é a necessidade de ver o quadro em sua totalidade, e não em forma individual. Poderia ser de utilidade se classificarmos certos aspectos relativos ao reino humano, como fizemos com os 3 reinos subhumanos. Então, o tibetano falou um pouquinho do reino mineral, vegetal e animal. Então, agora ele vai falar um pouquinho melhor do reino humano. Então, em relação ao reino humano, antes da gente ler, então, como é que tá para vocês isso que a gente já viu até agora? Faz sentido, não faz? Alguma dúvida, alguma colaboração, alguma questão? Estou com vocês. Estou entendendo assim, bem coerente, Muito, né, Minas? muito coerente. Muito coerente. Ô, Paulinho, eles falam alguma coisa sobre o tempo de cada raça? Essa é uma informação, eu acho que eles não passam muito, porque o tempo está muito ligado ao nosso estado de consciência. Então, eu penso que na raça lemuriana, o tempo de desenvolvimento de cada sub e de cada raça era muito maior. Aí, mesma coisa na Atlante, né? Muito envolvido no aspecto emocional, muita ilusão, né? Patinando muito um tempo maior. Se a gente fosse computar de acordo com o que a gente tem hoje, né? Com a nossa consciência está hoje. Eu penso que com a nossa raça é um pouco mais rápido do que foram as outras. A gente não tem essa impressão agora? Parece que os dias passam mais rápido, que os anos passam mais rápido, que o desenvolvimento tecnológico se acelerou nessa última década muito mais do que nas outras. Você não tem essa percepção? Perfeito, isso Porque mesmo. porque a nossa consciência está se desenvolvendo. Então eu penso que, aí sou eu, Paulo, né? Pensando, eu penso que na próxima, esse tempo, se a gente for pensar cronologicamente igual ao nosso hoje, vai ser mais curto. Tá. E a questão de que cada um de nós teria que passar por 7 sub-raças para cada raça, teríamos que ter 49 reencarnações, no mínimo. No mínimo. Isso. Tá. Legal, tá bom. Mas é bem isso. Tá. Então, no reino humano, 2 raios de energia se ocupam de forma ativa, trazendo a manifestação nesse reino. Então, o 4º raio, tem a ver com o 4º reino, que é o nosso, né? Reino humano, que é o 4º raio da harmonia, da beleza, da unidade, obtidos através do conflito. Então, o 4º raio é inerente o conflito, a busca pela beleza, a busca por harmonia, a busca por unidade, é inerente ao desenvolvimento humano, nesse ponto que a gente está, né, de evolução. E o 5º raio, que é o raio do conhecimento concreto, o poder de conhecer. Por quê? Porque é o aperfeiçoamento do intelecto, né, que é o que nos diferencia dos animais. Então, esses 2 raios, 4º e 5º, são muito específicos do reino humano. À medida em que o humano está começando a trilhar o caminho espiritual, de fato, está entrando no 5º reino, que é o reino das almas, especialmente quando ele passa pela primeira grande iniciação, que é chamada esotericamente de o nascimento do Cristo,
Então, o segundo raio começa a ter uma influência muito grande. Mas, nesse longo período de desenvolvimento humano, o quarto e quinto raio são os mais poderosos em influência para nós. Então, eu vou ler um pouquinho, tá? Para a gente também encerrar, porque é muita informação, né? O quarto raio é, por excelência, o raio que rege a humanidade. Existe uma relação numérica que deve se observar, porque a quarta hierarquia criadora de mônadas humanas, o que eu falava, né? E o quarto raio. A gente também está na quarta ronda, que o tibetano trouxe essa informação um pouquinho antes, né? E no quarto globo, ou né, nessa quarta cadeia, que é chamada de cadeia terrestre, estão extremamente ativos. Então a gente está muito no quarto. Em outras rondas, a humanidade não foi a evolução predominante, nem a mais importante. Então, talvez em outras rondas, o reino animal tenha sido o objetivo de desenvolvimento da consciência nesse processo todo amplo de desenvolvimento, né? Talvez antes a consciência tivesse enfatizada no reino vegetal, por exemplo. Outra vez no reino mineral. Mas agora o é, né? Na próxima ronda, a evolução predominante será a das almas, no nível astral e o próprio reino dévico. Falando simbolicamente, nossa humanidade caminha hoje na Terra, à luz do dia. E esses dois raios foram os responsáveis porque se iniciasse a evolução humana nesse ciclo maior. Então, foi a influência do quarto e do quinto raios que oportunizou que a gente estivesse aqui nesse modelo que a gente vive hoje. A gente não consegue nem pensar no que seriam os outros, né? Porque se a gente conseguir entender melhor a influência do quarto e do quinto raios nessa estrutura hoje, já está ótimo. Né? Se a gente conseguir se apropriar desses dois raios para ter uma experiência mais plenamente humana e caminhando para o espiritual, o tibetano diz que o quinto raio é quem vai revelar o quinto reino, que é o reino das almas, para a gente. Então, por isso essa ambiguidade, né, entre o quarto e o quinto raios. Nosso objetivo consiste em harmonizar os aspectos e princípios superiores e inferiores. Isso é o quarto raio que faz. No indivíduo e na totalidade. Então, em cada indivíduo, mas também nos outros reinos. Olha a nossa responsabilidade. O que envolve conflito e luta, mas oportunamente produz beleza, poder criativo nas artes e síntese, porque o quarto raio é sintético também. Esse resultado não teria sido possível sem a mediação do poderoso trabalho do quinto raio do conhecimento concreto, que, em conjunto com o quarto raio, produziu esse reflexo da divindade que denominamos homem. Olha que bonito. O ente humano é uma curiosa síntese no aspecto subjetivo de sua natureza. Olha que bonito, como é importante para o nosso trabalho também na terça. Produz a fusão da vida, do poder, da intenção harmoniosa e da atividade mental. Então, fusão da vida, do poder, a gente pode pensar que é o próprio corpo físico, da intenção amorosa. Tanto pode ser a mônada, tá? Fazendo algumas analogias. Pode ser a própria mônada, fusão da vida de poder. A intenção amorosa pode ser a própria alma, mas também numa correspondência inferior pode ser o veículo emocional. E a atividade mental pode ser tanto o corpo mental quanto a própria expressão do terceiro aspecto, que é a atividade inteligente, que é a personalidade. Olha que legal. Então, deve observar-se o que vem em continuidade, porque é de profundo interesse e importância psicológica. Então, os raios 1, 4 e 5 predominam na vida da humanidade, regem com poder crescente a vida mental dos homens e determinam o seu corpo mental. Então, a gente vai ver que, de modo geral, na humanidade, o corpo mental vai ser 1, 4 ou 5. É isso, não foge disso.
Só foge disso quando o ser já alcançou um grau de consciência discipular. Aí, além desses, pode ser segundo ou terceiro raio. A gente vai ver melhor isso depois. Raios 2 e 6 regem poderosamente a vida emocional e determinam o tipo do corpo astral. Então, a gente vai ver que quando a gente for configurar a nossa hipótese de raios, o raio do corpo emocional vai ser 2 ou 6. Raríssimas exceções, tá? Para discípulos. Humanidade geral, 2 ou 6. Os raios 3 ou 7 vão reger a vida física e vital do corpo. Então, o corpo físico vai ser de terceiro ou sétimo raio. Raríssimas exceções também. Se observarmos cuidadosamente, teremos um resumo dos raios que regem e diferenciam a vida das formas da personalidade, e, portanto, introduzindo outros fatores que os psicólogos do futuro terão que considerar. Assim, veremos que a alma humana, ou raio, ou ego, perdão, é encontrado em um dos 7. Então, a alma humana pode ser de qualquer um dos 7 raios. A gente viu que poucas almas de primeiro raio estão em manifestação. Lembra? Vai atingir o ápice na sétima raça. Mas ainda assim pode haver algumas. Então, a alma é de um dos 7 raios. A natureza da mente. Opa! Subiu muito aqui. A natureza da mente e o corpo mental estão regidos pelos raios do propósito, da harmonia e da síntese, né? Harmonia e síntese ou do conhecimento. Ou seja, raios 1, 4 e 5. A natureza emocional e a forma estão regidas pelos raios do amor, sabedoria e da devoção idealista. A vida vital e o corpo físico estão regidos na matéria pelos raios da inteligência ativa e do poder organizador. Mas em meio a essa complexidade de raios e forças, o terceiro e o quinto mantêm o lugar preponderante e que regem os ciclos maiores do indivíduo, que não só está controlado por seus próprios ciclos de raios, determinados pelo raio da alma, e por seus ciclos menores, os da personalidade, que também podem ser 7, mas também pelos ciclos maiores e menores que correspondem à vida de raio que rege a humanidade como um todo. Então, a gente viu que na quinta raça, que é a que a gente está, existem maiores influências de raios 3 e 5. Então, só para a gente concluir o nosso estudo de hoje, resultados. Através do trabalho ativo, eu acho que a gente poderia deixar isso para o nosso próximo encontro. Porque aqui, eu acho que vale a pena a gente ficar com essa informação que a gente viu até aqui. Pode ser? Porque eu acho que aqui a gente vai entrar num outro tipo de relação mais aprofundado que eu acho que eu estou percebendo a minha mente. E um pouco da mente do grupo também. É bom a gente ficar nesse ponto que a gente parou. Aí a gente depois dá continuidade com a mente mais fresca, porque é um outro ponto que a gente vai fazer a relação aí entre instinto, intelecto e intuição. Pode ser assim? Paulinho, ainda bem que você parou. É, eu acho que Porque começou a pegar mesmo, a é. pesar. E aí até te pedi como é que eu faço para ter essa parte escrita do que a gente estudou hoje, até para que eu possa reler, ler de novo. Eu Porque ele mando, eu mando no grupo esse PDF e Aham. eu tô gravando também assim que terminar a nossa reunião, eu já subo a gravação, porque é legal Ouvi. fazer de novo, ouvir depois de novo. Tá, legal. Se possível, até fazer a meditação de novo, fazer todo o Tá, processo. legal, tá bom.
Como é que vocês estão? Alguma dúvida, alguma contribuição? Então, só para retomar, algo que vai ser importante também para a gente trazer já essa sustentação até para o grupo da terça, porque o nosso trabalho lá é a gente cada um fazer a sua hipótese de raios para entender melhor, né, essas forças, como elas nos impactam. A alma pode ser de qualquer um dos 7 raios, não tanto de primeiro, mas ainda assim pode ser. A personalidade pode ser de qualquer um dos 7, menos o que for da alma, porque a alma busca experiências complementares. Então, se o indivíduo já tem uma alma de segundo raio, a alma não vai criar uma personalidade de segundo raio. Ela vai criar uma personalidade sucessivamente dos outros 6 tons. Porque aí ela vai expressar amor, sabedoria através de 6 diferentes tonalidades, além daquela que ela é. Percebe? Então, a mente pode ser de raio 1, 4 e 5, o emocional 2 ou 6 e o físico 3 ou 7. Importante a gente lembrar disso quando a gente for fazer a nossa hipótese. Eu vou encerrar então a gravação.